Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou.
Olá, estamos aqui para mais uma aula sobre seitas e heresias. Nós tivemos uma introdução na última aula e agora eu queria já começar a tratar de alguns grupos. Nós vamos tratar aqui, já começando com alguns grupos que nós chamamos de pseudo-cristãos. O que são grupos pseudo-cristãos? São grupos que você os identifica como cristãos, mas eles negam as doutrinas centrais da fé cristã. Então, entre esses que nós vamos ver hoje, você vai ver aí, nós vamos falar sobre as testemunhas de Jeová, né? Aquelas aqui, ó. Opa, as testemunhas de Jeová aqui. Você já deve, inclusive, ter tido visita de alguma das testemunhas de Jeová. É bem provável que se você tentou conversar com elas, você ficou bastante confuso, porque os ensinos deles são uma verdadeira distorção das verdades bíblicas reveladas, né? E a gente sabe que eles são bastante atuantes. É comum, assim, quando eu dou as palestras, quando eu dou os seminários, eu pergunto quem já teve, quem já foi visitado por uma testemunha de Jeová, e a grande maioria já foi, né? Estão ali trabalhando de casa em casa, hoje eles têm outra estratégia de parar em alguns cantos, mas não conhecer um pouquinho as testemunhas de Jeová. E eu diria o seguinte, que os grupos pseudo-cristãos, eles acabam sendo mais perigosos do que outros, que não parecem tanto com o cristianismo. Por quê? Porque as pessoas confundem. Então, as pessoas acham que um testemunho de Jeová ele faz parte da igreja de Cristo. Ele não faz. Inclusive, ele mesmo, não sou eu que estou falando. Se você chegar para um testemunho de Jeová e falar assim, você faz parte da igreja de Jesus Cristo, eles, não. Nós pertencemos à Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Então, eles têm uma outra visão das coisas, bem diferente como nós vamos ver aqui, tá bom? Mas vamos lá, vamos começar aqui. Começar aqui na origem, você vai ver que a origem é lá em 1879, o fundador, que é o Charles Taze Russell, ele publica a primeira edição da revista deles, chamada Zion's Watchtower and the Herald of Christ's Presence, Torre de Vigia de Sião e Arauto da Presença de Cristo. Precursora das revistas que hoje nós conhecemos como a Sentinela, né? Com uma tiragem inicial de 6 mil exemplares, e em 1884, a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratadas foi criada na Pensilvânia, sendo seu primeiro presidente Charles Taze Russell. Então, você está vendo o seguinte, que a fundação deles é lá no final do século XIX, então eles já têm, portanto, aí uma boa caminhada, né? Quase 140, mais de 140 anos de história, de muita história. E é muito interessante que essa época, gente, era uma época muito marcada pela questão da volta de Jesus. Então, tem muitas profecias deles falando sobre a volta de Jesus, tá? Agora aqui você vai ver algumas características gerais. Eu queria começar aqui, gente, só para chamar a sua atenção aí. Você tem aqui o censo de 2010, o censo de 2010, com os vários grupos religiosos. E as testemunhas de Jeová estão aí no 8º lugar. Né? Aí tem um crescimento deles, no ano 2000 eles eram 1.104.000, e no ano 2010, 1.393.000, com crescimento de 2,3%. Do crescimento deles, taxa anual de crescimento, né? Vocês estão vendo aí que eles são 0,7% da população. É um número muito baixo, um número relativamente pequeno, digo relativamente, porque a gente fala assim, gente, 1 milhão para nós é pouco, né? Temos muitas cidades que têm mais do que 1 milhão. Eu não vou nem falar de São Paulo, falar de Campinas, Guarulhos, né? Você tem mais de 1 milhão de habitantes. Mas tem países que têm esse número de habitantes, 1.300.000. Então, para você ter ideia de que não é tão pouca gente assim, né? Mas, apesar de serem poucos, eles são muito visíveis. Então, até porque um dos alvos deles sempre vai ser o povo evangélico, então eles vão estar sempre ali entre o povo evangélico. É óbvio que essa aqui é uma taxa de crescimento da década passada, aliás, da década de 2000, então o número é muito maior. Aqui nós temos uma imagem do Charles Taze Russell, que morreu em 1916. Vê aí quem é ele. E eu pus o túmulo dele aí do lado com a forma de pirâmide. Por quê, pastor? Por aqui a forma de pirâmide. Porque o Charles Taze Russell ele tinha uma fissuração pelas pirâmides.
inclusive uma das principais das pirâmides de Gizé, ele fazia comparações entre a Bíblia e essa pirâmide. Então ele foi muito fissurado nisso, tanto que o túmulo dele é uma pirâmide. É óbvio que os seus adeptos hoje escondem essa fissuração, mas ela é real. E aí nós temos aqui, esse aqui é um ponto muito importante, já é óbvio que aqui é só uma foto ilustrativa daquilo que eles chamam corpo governante, ou escravo fiel e discreto. Vocês não sabem o quanto este grupo é essencial para esse testemunho de Jeová, por quê? Pensa assim, na visão de uma testemunha de Jeová, e aqui você precisa entender isso, na visão de uma testemunha de Jeová, esses homens aí, ou os substitutos deles, porque muitos desses talvez já faleceram, foram substituídos por outros, esses homens que compõem o que eles chamam de corpo governante, que seriam que seriam a diretoria da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, que fica lá no Brooklyn, esses homens, eles são considerados os únicos canais de revelação de Deus para a humanidade. Tudo que Deus tiver que falar com a humanidade, eles falam, Deus falaria através desses homens. Todos os conteúdos das revistas, todos os conteúdos dos livros, tudo que é feito através desses homens. É como se eles fossem assim os profetas, os apóstolos atuais. Tudo que Deus tem que fazer, Deus faz através deles. Então, entenda já desde já, uma testemunha de Jeová, ela não é alguém que serve ao Senhor guiada pelo Espírito de Deus e a sua palavra. Ela é alguém que é submisso à organização de Deus. Que organização de Deus é essa? Justamente Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, que é dirigida por esses homens. É só uma curiosidade aqui, um desses homens, chamado Raymond France, ele deixou a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Por quê? Porque ele começou a ver muitas contradições e erros, e ele deixou. Isso, para nós, o que isso significa? Nada, mas para eles é algo muito sério. Por quê? Pensa que uma pessoa que era considerada o canal da revelação de Deus, de repente ele fala, não, eu estava enganado, eu errei. Isso é muito grave para eles. Inclusive, Raymond France, ele era sobrinho do Fred France, que foi um dos presidentes. É como se, de repente, um dos apóstolos assim, não, eu estava enganado, né? Então, assim, é uma coisa muito grave, né? Uma coisa assim, muito grave, para a gente poder entender o que aconteceu aqui. Então, ele escreveu um livro que tem tradução no Brasil, chamado Crise de Consciência, do Raymond France, se não me engano, para a editora Agnus, e para eles é um choque. Se você falar do Fred France ou do Raymond France, eles vão ficar assim, né? Aí aqui nós temos as revistas Sentinela e Despertar, que são talvez um dos maiores veículos de engano, né, que nós temos. A Despertar, ela é uma revista mais de temas gerais, mas mesmo assim, esses temas gerais servem para chamar atenção para as doutrinas dele. Agora, a Sentinela, não. Sentinela é quase como se fosse a Bíblia deles. Você vai participar dos cultos deles, das reuniões deles, e eles estudam a Sentinela. Sentinela digamos assim, a voz que vai falar com eles ali, tá? Além da Sentinela, você tem aqui aquilo que seriam os livros de trabalho de campo. O que é trabalho de campo? É quando eles vão de casa em casa, como eles dizem, proclamando o reino, né? Alguns desses livros já foram usados, Poderá Viver para Sempre no Paraíso na Terra, Conhecimento que Conduz à Vida Eterna, o que a Bíblia realmente diz. Então, todos esses livros são como o que a gente chamaria assim de discipulados, só que para fundamentar as doutrinas deles. Agora, algo muito importante que você precisa ter em mente. Esses livros contêm muitas verdades bíblicas? Contém muitas verdades bíblicas. Agora, há muitas distorções? E às vezes essas distorções, elas são muito sutis. São muito sutis. Isso é apenas para a pessoa ela ser atraída ali para fazer parte, né, da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Com o passar do tempo, é que você começa a ver as distorções mais profundas. Então, é tudo num processo ali muito lento. Agora nós vamos aqui entrar em alguns ensinos gerais das testemunhas de Jeová.
eu quero apenas numerar alguns ensinos gerais e depois nós vamos refutar alguns deles, pelo menos os principais. Eu acho incrível, gente, como a Testemunha de Jeová, eles conseguem, assim, com a Bíblia na mão, negar aquilo que a Bíblia ensina, né? Todos os fundamentos bíblicos. Mas isso foi um processo longo. Eles foram mudando muita coisa ao longo do tempo. Uma das características que eles têm é essa mudança que eles vão fazendo, coisas que eles ensinavam no passado, eles deixaram simplesmente de ensinar. Mas vamos lá, vou fazer aqui, apresentar aqui uma lista para vocês, tá? É uma lista aqui de 16 itens. Claro que é muito mais do que isso, mas vamos lá. Para eles, a doutrina da Santíssima Trindade é de origem satânica. O nome pessoal de Deus é exclusivamente Jeová. Cristo não passa de simples criatura, ele é o arcanjo Miguel. O Espírito Santo não é uma personalidade, mas é apenas a força ativa de Deus. Quinto, a existência humana de Cristo terminou no madeiro, ignorando-se onde está o corpo humano de Jesus, possivelmente desfeito em gases. Jesus morreu no madeiro, numa estaca de tortura e não em qualquer cruz. Jesus ressuscitou em espírito glorificado e não em um corpo glorificado. A segunda vinda de Cristo consumou-se em 1914, ocasião em que ele foi entronizado no céu como rei, né? É pecado orar a Jesus. 10º, é pecado adorar a Jesus. 11, a morte significa aniquilamento e não separação. 12, após a morte haverá nova oportunidade para os que não se arrependeram. 13, o homem não tem alma, o homem é uma alma. Morreu o homem, morreu a alma. 14, Satanás e seus demônios serão aniquilados para sempre. E 16, há duas classes de salvos, os 144 mil e a grande multidão. Então, isso aqui é só uma lista geral para a gente começar a lidar com algumas coisas que as Testemunhas de Jeová elas apresentam. Mas isso aqui é muito importante. Depois tem mais alguns detalhes. É óbvio que nós não vamos falar tudo, mas aqui para você entender por que eles estão à parte de qualquer ligação com qualquer igreja cristã, tá? Então, entenda, é pseudo-cristianismo, é falso cristianismo. As Testemunhas de Jeová, eles fazem parte daquilo que... Vamos lembrar, né? A gente viu na primeira aula, nos últimos tempos surgiram muitos falsos profetas. E eles fazem parte daquilo que a gente chama das chamadas seitas restauracionistas, porque eles diziam o seguinte, que eles estavam restaurando o verdadeiro evangelho, que se perdeu, e eles agora seriam os restauradores. Então, essa é a visão das Testemunhas de Jeová. Eles estariam restaurando o verdadeiro evangelho, quando, na verdade, o que eles fizeram foi uma distorção completa. Então, vamos lá. Vamos tratar algumas das distorções aqui, para a gente conhecer essas distorções. Está aqui, ó. Começando. Primeira questão da doutrina da Trindade de origem satânica. Gente, isso aqui não tem outro nome chamar isso aqui, a não ser blasfêmia. É blasfêmia. É óbvio, eu não vou dizer para você que a doutrina da Trindade ela é uma doutrina simples, ela não é. Mas é óbvio que Deus, vai dizer assim, Deus não é simples. Né? Alguém já disse assim, traga-me um homem que possa, traga-me um verme que possa compreender um homem, e eu lhes daria um homem que possa compreender a Deus. A gente sabe que a doutrina da Trindade ela não é algo simples. Nós estamos falando da divindade que criou todas as coisas. Se Deus pudesse ser plenamente compreendido pela nossa mente seria maior do que ele. Então é óbvio que não é, né? A Bíblia fala muito dessa inescrutabilidade de Deus. Mas na Bíblia é muito claro que Pai, Filho e Espírito Santo aparecem como sendo Deus. Aqui eu não vou me aprofundar na doutrina da Trindade, nessas explicações, porque isso aí compete mais a doutrinas de teologia sistemática. Mas eu só queria fazer aqui, ó, a palavra Trindade não está na Bíblia,
mas a Trindade está. Porque é comum eles falarem assim, a palavra Trindade não está na Bíblia. Não está. Nem onisciência está na Bíblia, nem onipresença está na Bíblia, mas a Bíblia fala que Deus está em todos os lugares, que Ele sabe todas as coisas, que Ele pode todas as coisas. Então, quando você vai estudar a palavra, é óbvio que você vai criar termos que o ajudarão a expor aquilo que está ali. E uma dessas é a Trindade. Então, nós temos batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nós temos ali no capítulo 12, de 4 a 6 de Coríntios, falando sobre as operações, sobre os dons, sobre os ministérios, e ali está presente Pai, Filho e Espírito Santo. Ali em 2 Coríntios 13, 13, nós temos a bênção apostólica, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Tudo isso são aspectos que revelam ali a Trindade. Nós vemos que ele, tanto o Pai como o Filho, como o Espírito Santo, têm atributos iguais, têm ações iguais, são chamados de Deus. Então, todos esses fatos, eles mostram esse Deus trinitário. E não pense você, eu acho assim curioso, isso aqui só a título de curiosidade, porque senão a gente fica querendo explicar e vai muito longo, né? Mas, por exemplo, Pedro ele fala assim para Ananias, quando Ananias mente, né? Ele fala assim, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo? E aí no versículo seguinte ele fala, você não mentiu para homens, você mentiu para Deus. Ou seja, para Pedro, mentir para o Espírito Santo era mentir para Deus, porque o Espírito Santo é Deus. Então, assim, os cristãos sempre entenderam a Trindade, digamos assim, intuitivamente. Mas, mais tarde, quando os questionamentos surgem, aí é onde então vem todo um trabalho teológico para explicar aquilo que fica muito aquém do nosso pensamento. E fica muito claro que a visão trinitária bíblica. Inclusive, outras aulas nós estaremos falando um pouquinho mais sobre isso. Tá? Então, o primeiro ponto é esse. Então, a rejeição, eles rejeitam a Trindade. Aí você vai ver como eles olham. Quem rejeita a Trindade, você tem que arrumar uma outra explicação. E as explicações, elas não batem, tá? Mas vamos lá. O segundo é, o nome pessoal de Deus é exclusivamente Jeová. E aqui eu vou dizer para vocês, vou contar algo para vocês entenderem a complexidade e o engano deles aqui. Porque é o seguinte, Deus é chamado de muitas formas nas Escrituras. Senhor, Deus, Criador, o Santo, né? Você tem ali várias formas de chamar Deus. E uma ocasião, quando o Moisés pergunta, ali no capítulo 3 de Êxodo, qual era o seu nome, e ele fala, eu sou o que sou, né? Que não era nem sequer um nome, era uma maneira de mostrar que era impossível defini-lo. Mas ali aparece o nome dele, o suposto nome dele, que seria YHWH. Por que isso, gente? Porque no hebraico antigo não haviam vogais, eram só consoantes. Então, o nome de Deus se escrevia YHWH, que seria o tetragrama sagrado. Ficou como tetragrama sagrado. Com o passar dos anos, lembre-se do terceiro mandamento que diz, não usarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então, o que aconteceu entre os judeus? Eles pararam de pronunciar o nome de Deus e usavam Senhor, Santo, Eterno, e aí vai, outros substitutos. Quando chega lá no século X depois de Cristo, 9, 10 depois de Cristo, um grupo de judeus que estava traduzindo as escrituras, eles queriam colocar o nome ali. Qual o nome que nós vamos colocar? Por quê? Porque por não usar mais, não pronunciar mais o nome de Deus, esqueceu-se da pronúncia. Por ocasião, já começaram a colocar vogais entre as consoantes, mas não sabiam a pronúncia do nome de Deus. Foi aí que então tiveram a ideia de pegar as vogais de Adonai no hebraico, né, que é Senhor, e colocar no tetragrama YHWH. E aí criaram um nome artificial que foi Jeová, ou Jeová, né? O problema é o seguinte, que hoje, com uma ciência linguística um pouco mais avançada, pesquisa um pouco mais avançada, se conclui que talvez a pronúncia mais correta fosse Yahvé, e não Jeová. Tanto que você vai encontrar algumas bíblias onde está lá Yahvé, que é mais coerente. Até porque você sabe quando você fala assim, aleluia, você está dizendo assim, louvai a Já, louvai a Yah, YH, ou louvai ao Senhor.
Então é mais provável que seja Yahvé. Mas, de qualquer maneira, ninguém sabe a pronúncia exata. Então, quando o texto de Jeová, ele insiste nisso, ele está insistindo em um nome artificial, porque a probabilidade de ser Jeová é bem menor do que ser Yahvé, e mesmo assim isso são apenas probabilidade. Agora, na Bíblia, nome não é só a forma como você pronuncia algo. O nome, ele equivale ao caráter da pessoa, à essência da pessoa. Então, o que vale aqui é a essência de Deus, ele é eterno, ele é o que ele é, mas eles fazem questão e eles vão de todas as formas oprimir se você não fala o nome de Deus, que seria supostamente Jeová, tá? Terceiro, Cristo não passa de uma simples criatura. Aqui é muito grave. Aqui é o seguinte, você lembra, né, da subtração que nós vimos lá quando nós vimos a primeira aula? Aqui é muito sério, por quê? Porque se Jesus não é Deus, ele é o quê? A Bíblia, gente, é muito clara, mostrando que Jesus é Deus Criador. 1 João, aliás, Evangelho de João, capítulo 1, versículo de 1 a 3, diz o quê? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Por ele foram feitas todas as coisas, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, aqui é muito claro que ele é Deus Criador de todas as coisas. No versículo 10, João 10 diz, estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Então, é muito claro que ele, na Bíblia, é reconhecido como Deus. Mas as Testemunhas de Jeová diz o seguinte, que Jesus é como se fosse uma espécie do arquiteto de Deus. Então, Deus primeiro o criou e depois, através dele, criou todas as coisas. Opa, não é isso que a Bíblia diz. Diz que ele criou todas as coisas. Ó, você veja bem, a distorção que as Testemunhas de Jeová fazem na pessoa de Jesus, ela é tão grave que eles têm a própria tradução dele, como nós vamos ver, chamado Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, que nessa tradução, lá em João 1:1, onde está escrito assim, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, eles colocam assim, e a palavra estava com o Deus, e a palavra era um Deus com letra minúscula, sendo que esse não tem no original, eles colocam ali entre colchetes, para dizer que estão acrescentando, então Jesus seria um Deus com letra minúscula. Como assim um Deus com letra minúscula? Complicado, né? E lá onde diz assim, por ele foram criadas todas as coisas, eles vão escrever, por ele foram criadas todas as outras coisas. Então, você veja assim, só quero chamar a atenção, porque isso aqui, gente, é muito grave, eles estão distorcendo quem é a pessoa de Jesus, quem é. Ele é o criador de todas as coisas, não de todas as outras coisas, que eles estão acrescentando a palavra. Isso aqui é muito grave para distorcer, para fazer a palavra combinar com aquilo que eles ensinam. Em Colossenses 1,16 estava escrito assim: nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, quer sejam tronos, principados, potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Então, olha só, e nele subsiste todas as coisas. Então, olha só, eu quero que você entenda aqui que eles estão criando algo, inventando algo sobre a realidade de quem é Jesus. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Eles querem comparar Jesus com um anjo, sendo que diz que nele foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis, quer sejam tronos, principados, potestades, que é uma forma de se referir aos anjos. E lá em Hebreus 1,6 está escrito assim, e quando outra vez introduz o primogênito na criação, diz que todos os anjos de Deus o adorem. Então, o que você tem aqui? Até o próprio Miguel tem que adorá-lo. Só que eles dizem que Jesus é apenas o arcanjo Miguel, como nós vimos até na aula passada. Isso é muito sério. Essa distorção é muito séria. Para você entender que os testemunhos de Jeová são um verdadeiro perigo, né? São um verdadeiro perigo. E até chamar aqui a sua atenção, depois eu vou relembrar isso quando estiver falando da tradução deles, porque na tradução deles, que chama-se Tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, lá em Hebreus 1,6, na tradução de 1966, que tinha uma capa verde, estava escrito assim, que todos os anjos de Deus o adorem.
Então, vamos ver, inclusive, né, alguns pontos aqui, tocar nisso de novo. Quando eles fizeram uma nova versão, em 1992, lá eles escrevem assim, que todos os anjos de Deus lhe prestam homenagem. Então, eu sempre pergunto para eles, antigamente podia adorar? Agora só pode prestar homenagem? Como assim? Então, só para vocês verem, terem uma ideia de que eles estão fazendo distorções, e nessas distorções eles estão negando realmente quem é o Salvador. Então, você veja bem que, para eles, a Trindade não existe, e para poder encaixar nisso, eles distorcem quem é a pessoa de Cristo. E agora tem a questão do Espírito Santo. Para eles, gente, o Espírito Santo, ele é apenas uma força, a força ativa de Deus, não tem pessoalidade. Eles negam a pessoalidade do Espírito Santo. Então, para eles, o Espírito Santo é uma pessoa, não é uma pessoa. E isso é muito grave. Isso é muito grave. Você está negando a divindade. Tá? Quando você olha para as Escrituras, é muito claro que o Espírito Santo é uma pessoa. Ele tem características de pessoas. Como eu vou dizer o mesmo que eu falei na questão da Trindade, questão também da pessoa de Jesus aí também, que isso é apenas uma pequena amostra, tá? Em teologia sistemática você amplia todas essas verdades bíblicas aí de uma maneira muito mais intensa. Mas tá aqui, ó. O Espírito Santo é uma pessoa. Primeiro, ele tem sentimento. E em Efésios 4:30 está dizendo: não entristeçais o Espírito de Deus, para o qual fosse selado para o dia da redenção. Então, ele se entristece. Quando você chega aqui em 1 Coríntios 2:11, diz o seguinte: quem é que sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Opa! Novamente aqui, além dele ter sentimento, ele tem conhecimento, ele sabe, ele tem inteligência. Depois ele tem vontade, 1 Coríntios 12:11, né? Que ele distribui dons segundo a sua vontade. Ele tem intenção, Romanos 8:27. Aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, porque é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então você está vendo aqui que o Espírito Santo, ele tem inteligência, ele tem vontade, ele tem sentimentos, ele tem intenção. Isso aqui só é uma pequena amostra, né? Então ele é uma pessoa. É muito estranho, gente, quando você olha assim e você vê assim o que é a pessoa não olhar para a Bíblia, ela querer ver o que ela acha e pronto, querer forçar sobre a Bíblia aquilo que ela acha. Porque na Bíblia Deus é um espírito e é uma pessoa. Satanás é um espírito e é uma pessoa. Os anjos são espíritos e são pessoas. Por que o Espírito de Deus não é uma pessoa? É só uma força. Curioso isso aí, né? Isso aí gente, isso é muito grave. Vamos supor assim, vamos supor que alguém dissesse que o ser humano é um ET, um ser de outro planeta. Você está falando errado, ou que ele é uma entidade espiritual com corpo físico, sei lá, inventar coisas, um animal falante. Tudo isso são conceitos errados da natureza do ser humano. Então, não é uma coisa qualquer, você está distorcendo quem é Jesus, você está distorcendo quem é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, lá em 2 Coríntios 3:18, é chamado de Deus, de Senhor. E lá em Atos 5, 3 e 4, como eu já até mencionei aqui, ele é chamado de Deus. Então, além da pessoalidade, ele tem a divindade do Espírito Santo. Isso não é uma coisa que nós estamos inventando. Essa é uma coisa muito clara nas Escrituras e que o nosso papel é aceitar o que está aí, tá? Depois você tem, a segunda vinda de Cristo consumou-se em 1914, ocasião em que ele foi entronizado no céu como rei. Meu Deus do céu, é uma coisa tão absurda. O que acontece, gente, com as Testemunhas de Jeová, com outros grupos também, que fizeram predições da volta de Jesus, o que acontece com eles? A Sociedade Torre de Vigia, como eles se dizem, como eu poderia falar assim, o único veículo da verdade de Deus na Terra, então eles não podem voltar atrás nas suas afirmações, não dizem porque se consideram infalível. É aquilo que acontece igual na Igreja Católica. Tem muitas semelhanças entre Testemunho de Jeová e a Igreja Católica, tá? Na Igreja Católica, por que a Igreja Católica, por exemplo, não acaba com o celibato? Porque acabar com isso seria dizer que ela falhou, que ela não deveria ter feito isso. Então ela não vai fazer porque seria
perder a autoridade. Mesma coisa o testemunho de Jeová. Vamos lembrar que ela, na sua teimosia, não deixa doar sangue, já morreu muita gente. Se ela voltar atrás agora, gente, a coisa fica grave. Então ela marcava a data para a volta de Jesus, mesmo que ninguém viu nada, ela vai o quê? Não, ele voltou em 1914 de uma maneira invisível, tá? Sendo que, aí algumas coisas muito importantes para a gente entender. Eles pegam Mateus 24, onde fala guerra, rumores de guerras, fome, pestes, e eles dizem o seguinte, que desde 1914 que essas coisas se multiplicaram. Só que a Bíblia não fala que essas coisas aconteceriam depois que Jesus viesse. Fala que essas coisas aconteceriam como sinais de que a vinda dele estaria próxima. Lá, inclusive, diz com todas as letras. Depois das aflições desse dia. Então, primeiro viriam os sinais, depois ele viria. Então, não dizer que essas coisas que aconteceram de 2014 para cá provam que ele veio de 2014, isso é mentira. Outra, que é bem claro, como Mateus 24, 30, Apocalipse 1, 8, que ele viria e todo olho veria. Não era todo olho veria. Não era um negócio invisível. Ele veio, mas está invisível. Como assim invisível? Invisível, Jesus está conosco desde a ressurreição. Lembra do que ele disse lá em Mateus 28, 20? Lá ele vai falar com todas as letras. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então eles inventaram esse negócio, por quê? Porque eles haviam feito uma predição que não se cumpriu. E aí eu queria chamar a atenção para vocês o seguinte, só para vocês, isso que eu estou falando, gente, são loucuras que tem lá, e muda, e remuda, tá? Mas para você entender. Uma testemunha de Jeová, ele não está esperando a volta de Jesus, ele está esperando o Armagedom. O que é o Armagedom? É quando os ímpios serão punidos. E os primeiros a serem punidos, segundo eles, seriam as igrejas. E os únicos que vão escapar são as testemunhas de Jeová. Os únicos que vão escapar do Armagedom são as testemunhas de Jeová. Então, a mensagem deles é o seguinte, o Armagedom está vindo, se você quer escapar do Armagedom, você tem que fazer parte da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Tá? Então, vamos lá, mais algumas distorções dele aqui. Eles afirmam que é pecado orar a Jesus. Por que eles afirmam que é pecado orar a Jesus? Porque, como nós vimos, para eles, Jesus não é Deus. Pois Jesus não é Deus. E aí eu falo, por exemplo, orar a Maria é errado. Por quê? Porque ela não é Deus, ela não é onipresente, onisciente, onipotente. É errado orar a santo é errado? Porque não é onisciente, onipresente e onipotente. Agora, é pecado orar a Jesus? Não, gente. Porque se fosse pecado orar a Jesus, então Estevão estava em pecado, porque lá em Atos 7,9, a Bíblia fala que ele ora e diz, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Opa, ele falou isso. E aí? Isso aqui eu falei, inclusive, para uma testemunha de Jeová, uma vez que conversei com ela. Outra, Paulo orou a Jesus. Em 2 Coríntios 12, 7 a 9, a famosa passagem do espinho na carne, diz assim que, ele falou assim, e foi-me dado um espinho na carne, ao qual 3 vezes orei ao Senhor para que o retirasse de mim. Quando eu falei isso, ele falou assim, não, mas o Senhor que ele orou aí é Jeová. Eu falei, não, o Senhor que ele orou aí é Jesus. Porque o contexto, aí você tem que olhar o contexto. Quando você olha o contexto, ele ora, orei ao Senhor para que retirasse de mim. E o Senhor me disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se manifesta na fraqueza. Bom, o Senhor disse para ele, o meu poder se manifesta na fraqueza. Quem é esse Senhor que falou para ele? No versículo seguinte diz assim, Paulo fala assim, portanto, eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, o meu poder habita na fraqueza. Paulo diz, para que em mim habite o poder de Cristo. Então, Paulo orou a quem? A Cristo. Sem falar 1 Coríntios 1, 2, onde está escrito o quê? Em todo lugar invocam o nome do Senhor. Então, o Senhor aqui, do Senhor Jesus Cristo. Então, é muito claro de que orar a Jesus é normal, né? Ele como Deus normal. Claro que, na maioria das vezes, nós vamos orar ao Pai em nome de Jesus, mas, na Bíblia, nós temos aí oração a Jesus. Aí eles também falam o seguinte, é pecado adorar a Jesus. Eu só estou colocando esses 2 exemplos aqui, é importante assim, que a gente entenda como que funciona a mente dele. Se Jesus não é Deus, não se deve orar, ele também não se deve adorar a ele.
O grande problema, gente, é que, biblicamente, Jesus ele foi adorado em várias vezes. Vamos lembrar aqui, ó, nós temos adoração nos evangelhos, temos adoração nas epístolas, mas a adoração mais forte que nós temos é no Apocalipse. Se você for ler Apocalipse, capítulo 5, versículo do 11 a 14, aliás, o capítulo 5 todinho, o que você vai ter ali? Adoração a Jesus. Por que ele vai ser adorado? Porque ele é Deus, então ele merece ser adorado. Inclusive, em Apocalipse, não só os anciãos o adoram, os animais, que provavelmente são serafins, anjos o adoram, toda a criação o adora, né? O adora. Por quê? Porque ele é Deus. Então, não existe nenhum problema de você adorar a Jesus. Agora, vamos aqui agora, essa última. Não, tem mais aqui, não, tem outras também. Vamos continuar aqui, porque tem mais pontos aqui a trabalhar. A questão não existe consciência após a morte. O homem não tem uma alma, o homem é uma alma. Lembrando que esse erro, o Charles Taze Russell já trouxe dos adventistas. Para quem não sabe, o Charles Taze Russell foi adventista também, né? Então ele traz muitas coisas distorcidas e erradas lá. Eu consigo me lembrar 4 erros que o Charles Taze Russell traz dos adventistas. O erro de que você morre e fica na inconsciência, o erro de que você é no inferno e aniquilação, o erro de marcar a data da volta de Jesus e também o erro de que Jesus é Miguel. Só para você ter uma ideia, né, de como eles foram influenciados ali. Mas o que eu queria dizer? Que existe sim consciência depois da morte. Basta você ler a história do rico e do Lázaro em Lucas 16, Lucas 16, 19 a 23. Talvez alguém vai me dizer assim, mas pastor, ali é uma parábola. Aí 2 pontos. Primeiro, está escrito que é uma parábola? Não. Parábola não usa nome, ali usa nome. Então, alguns acreditam que não se trata de uma parábola. Mas mesmo que seja uma parábola, gente, parábola não é fábula. A parábola, gente, ela não é como uma fábula que animais falam, objetos falam, plantas falam. Não. A parábola, o que ela é? É um fato real, né? A parábola é um fato real que transforma, né? É um fato real que transforma um evento cotidiano, uma coisa cotidiana, numa lição espiritual. Então, se for ver nessa natureza, ali era um fato cotidiano, uma pessoa morreu, o que aconteceu depois da morte? Então, só para a gente pensar um pouquinho nisso. De qualquer maneira, a consciência aqui depois da morte. E vamos pensar em Apocalipse 6, 9 e 10, onde as almas dos que foram mortos estão lá falando, estão lá clamando, tá? Então, todos esses fatos, eles mostram que sim. Só estou citando um pouquinhos aqui para a gente ver que a Bíblia fala de vida após a morte. Quando ela fala de sono, gente, dormiu, dormiu no sentido, o que a gente chama de eufemismo, né? Eufemismo. Ela fala, fulano está dormindo, dormiu no Senhor. Na verdade, ele morreu, né? Mas a gente usa um eufemismo, uma frase que impacta menos, tá? Então, é outro exercício de Jeová. Mas vamos lá, o que mais nós temos aqui? Para eles, o inferno é a aniquilação e não um castigo eterno. Então, como eu disse, isso é outra ideia que eles trouxeram dos adventistas, de que o inferno apenas você deixa de existir, né? Você não existe mais. Que tanto Satanás e seus anjos sejam os condenados para aquilo que a Bíblia chama de inferno, Geena, lago de fogo, que é descrito como, a Bíblia o descreve como um castigo eterno. Gente, castigo eterno é um castigo que não acaba. Daniel 12, 2 fala, estes irão para a vida eterna e aqueles para a vergonha e o desprezo eterno. Também em Mateus 25, 46 está escrito, e estes irão para o castigo eterno, e aqueles para a vida eterna. Apocalipse 4, 14 e 11 diz, a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, não tem descanso nem de dia e nem de noite. Então, o que nós estamos lidando aqui? Nós estamos lidando com o castigo eterno. Se a vida é eterna, não acaba nunca, por que o castigo eterno acaba? Eu vejo nisso, e eu às vezes participei desse debate, mas é cansativo. Morreu, acabou? Está destruído, acabou? Então não existe castigo, não existe castigo. Mas eles insistem nisso, isso é mentira, uma distorção. Fala assim, uma pessoa que quer se suicidar
ouvindo isso, falar, então tá bom, vou deixar de existir e resolver o problema, né? Então, isso é muito grave. Agora, gente, uma das distorções mais absurdas que as testemunhas de Jeová têm é quando eles falam que existem duas classes de salvos, que são os 144 mil e a grande multidão. Os primeiros vão reinar no céu com Cristo e que o restante, a grande multidão, viverá na terra para sempre. Bom, aqui para a gente entender a origem dessa ideia absurda. Primeiro, para você saber, não existe em outro lugar na Bíblia, a não ser o Apocalipse, essa referência aos 144 mil, Apocalipse 7. E em Apocalipse 7 também fala da chamada grande multidão. Agora, quem é a grande multidão de Apocalipse 7? Quem são 144 mil? Está muito claro. Apocalipse 7,14 fala que é 12 mil de cada uma das 12 tribos de Israel. Está ali muito claro. E a grande multidão, que está ali descrito, ela vem de toda tribo, povo, língua e nação. Em outras palavras, você sabe que a Bíblia ela fala de judeus e gentios. Tá? Judeus, que é a descendência física de Abraão, e gentios, que quem são os gentios? Todos os demais povos. Então, essa divisão entre judeus e gentios continua ali. É uma coisa assim muito simples, né? Agora, o grande problema é o seguinte, é que a grande multidão que eles falam que vai viver na Terra, a referência que tem a elas, que é Apocalipse 7, 9 a seguir, eles estão no céu, a grande multidão está no céu. Então, é uma distorção muito grande que eles fazem, porque é muito claro. Mas por que eles caíram nisso? Então, eu vou explicar. Quando eles começam, era chamado o movimento dos estudantes da Bíblia, como nós vimos, é em 1884 que eles vão dar a si o nome de Sociedade Torre de Vigia. Quando eles começaram, eles falavam o seguinte, que desde o começo, que a igreja havia se desviado da verdadeira doutrina, e que agora eles estavam restaurando, e que foram bem poucas as pessoas que foram salvas, e que esse número de salvos chegaria a 144 mil. Quando chegasse a 144 mil, acabaria tudo. Só que qual foi o problema? Já ali no começo do século XX, eles tinham mais de 1 milhão de membros. Só que eles haviam ensinado que o número de salvos era 144 mil. E aí eles ficaram com digamos assim, um abacaxi teológico na mão. Se só 144 mil serão salvos, e esses agora que estão acompanhando o movimento? O que vão fazer deles? E o fundador, que é o Charles Taze Russell, morreu e não resolveu o problema. Quem vai resolver o problema vai ser o Rutherford, que foi o segundo presidente da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Chegou em 1935, ele fez uma das grandes reuniões que normalmente ele fazia e trouxe a seguinte revelação, trouxe a seguinte engano, de que, na verdade, não era que só 144 mil seriam salvos. A verdade é que 144 mil seria o número dos que reinariam com Cristo nos céus, os chamados cristãos ungidos, os que são filhos de Deus. Os demais, que seriam compostos pela chamada grande multidão, haveriam de morar na terra. Então, dentro disso, eles criaram essa falsa doutrina de que existe duas categorias de salvo. Os ungidos, os 144 mil, e a grande multidão. É uma coisa assim tão absurda que eles chegam a ponto de dizer o seguinte, que só quem faz parte dos 144 mil nasce de novo. Só eles vão reinar com Cristo. Só eles são justificados. É uma coisa assim doentia. A ponte, aí eu vou falar um outro momento assim, que é realmente marcante entre os testemunhos de Jeová. Somente os 144 mil podem participar da ceia do Senhor. Os testemunhos de Jeová eles chamam de refeição noturna do Senhor, e eles comemoram uma vez por ano na Páscoa. Hoje, a verdade é que ninguém come o pão e toma o cálice. Por quê? Porque para tomar o pão
para comer o pão e tomar o cálice, você tem que fazer parte dos 144 mil. E é óbvio que, ao longo do tempo, poucas pessoas foram identificadas como 144 mil, não resta quase nenhum, se é que resta algum, então eles não tomam mais a ceia, né? Eles não tomam mais, ninguém toma, fica só ali. Por quê? Porque eu não sou 144 mil. Então é uma celebração falsa, enganosa, com uma noção completamente distorcida daquilo que é a verdade bíblica. Então, esses pontos aqui que eu quis ver com vocês são pontos assim que mostram o absurdo que são as testemunhas de Jeová. Mas eu queria separar para você, eu separei aqui outras práticas e crenças que são importantes da gente estar conhecendo também. Bom, na visão deles é isso aqui. A Sociedade Torre de Vigia é a única organização de Deus. Fora dela não há salvação. Então, é como dizia a Igreja Católica lá na Idade Média. Fora da Igreja Católica Apostólica Romana não existe salvação. Então, se você pode ser a pessoa mais consagrada, mais apaixonada, para eles não quer dizer nada. Por quê? Porque você não faz parte da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados. Então, não é o que te salva não é crer em Jesus, não é a graça de Deus, não é o agir de Deus sobre a sua vida. O que salva você é fazer parte da Sociedade de Vigia de Bíblias e Tratados, ok? Então, põe isso na sua mente. Segundo, tudo o que Deus fala é através do corpo governante, a liderança da sociedade. Não sei se você lembra, na nossa aula passada, que nós falamos que tem inclusive uma publicação que eles dizem que não importa o quanto você lê a Bíblia, se você não tiver contato com esse canal de Jeová, você não vai estar no caminho que leva para a vida eterna. Então, a crença deles, a confiança deles, não está em Deus e na sua palavra. A confiança deles está, sim, na organização e no que os seus líderes dizem. Algumas pessoas que saíram das Testemunhas de Jeová, eles definem assim, tantos anos escravizados à Sociedade Torre de Vigia, porque, na verdade, eles se tornam escravos. Só para te dar uma ideia prática, às vezes você vê as Testemunhas de Jeová de manhã cedo, né? Eles estão aí já anunciando o reino, mas você sabe que eles são muito pressionados. E passa-se de uma maneira sutil assim, se você não for obediente à Sociedade Torre de Vigia, você não vai escapar do Armagedon. Isso é passado bem sutilmente. Então a pessoa cria aquilo de, eu preciso obedecer, senão eu vou ficar no Armagedon. Então eles são realmente escravos da Torre de Vigia. Então esse corpo governante, para eles, é o próprio Deus falando. Só para você entender, não sei se tem parentesco em Jeová, então ele fica preso naquilo assim e ele se recusa a sair. E aí, onde entra o terceiro ponto aí, que eu acho muito importante, que quem discorda ou viola regras, ele é desassociado. A desassociação, gente, é muito semelhante àquilo que a Igreja Católica tinha, que se chamava excomunhão. A excomunhão era algo tão grave, por quê? Porque se você só era salvo pertencendo à Igreja Católica Apostólica Romana, se você fosse excomungado, você não tinha mais salvação. A mesma coisa é a questão da desassociação. Quando a pessoa é desassociada, é como se ela perdesse a salvação, porque agora ela não faz mais parte do único instrumento de redenção que existe no mundo. Mas você sabe que, em termos práticos, é pior ainda. Por quê? Estou falando porque eu já tive pessoas que se converteram e eles foram desassociados. E é o seguinte, quando você é desassociado, aquelas pessoas que eram seus amigos não são mais. Aquelas pessoas que tinham convivência contigo não tem mais. E até os seus parentes, eles só vão conversar com você o que for extremamente necessário. O resultado disso, gente, é o medo. Porque, veja bem, todo o teu círculo está ali. Às vezes até o teu patrão está ali. E ele não vai falar mais com você. Os seus amigos não vão falar mais com você. Os seus parentes não vão falar mais com você. Então, a desassociação não é uma coisa simples. É uma coisa, na verdade, que traz para eles um peso, uma responsabilidade muito grande. Aqui, ninguém interpreta a Bíblia a não ser a sociedade.
é igual, aí é novamente outro paralelo com a Igreja Católica Apostólica Romana. Você sabe que ninguém pode interpretar as Escrituras, não ser o magistério da Igreja Católica. Só ele interpreta a Bíblia. Essa é uma das grandes diferenças do protestantismo, a livre interpretação das Escrituras. Claro que isso dá, às vezes a gente interpreta errado, faz absurdo, mas há liberdade. Dentro da Igreja Católica, das Testemunhas de Jeová, não. Só quem interpreta a Bíblia é um determinado grupo de pessoas, nesse caso, a Sociedade Torre de Vigia. Nesse caso, até o corpo governante, tá? E é tão assim, essa questão, ela é tão sólida, que tem um caso, que até para compartilhar aqui, para você entender como funciona. Um rapaz, ele fazia parte das Testemunhas de Jeová, e ele aprendeu que só quem nasce de novo, só quem nasce de Deus, são 144 mil. Mas ele foi ler 1 João, capítulo 5, e lá está escrito assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. Então ele aprendeu isso, o que ele fez? Ele foi falar com o ancião dele, né, que é como chama o líder lá no Salão do Reino, falou, ó, vocês dizem que só 144 mil nasce de novo, mas aqui está escrito assim, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, nasceu de Deus. Eu creio que Jesus é o Cristo, então eu nasci de Deus. Aí eles tentaram convencer ele, não funcionou. Mandaram para um superintendente, também não aceitou. Aí mandaram para o corpo governante tentou convencer ele que só 144 mil nascia de Deus, não teve jeito, ele não aceitou, então mandaram ele embora. Então, isso para vocês entenderem como que funciona lá. Aí você tem a proibição da transfusão de sangue, gente. Isso aqui é um caso muito grave, porque muitos testemunhas de Jeová ao longo dos anos já morreram. Vou só aqui compartilhar com vocês, porque isso é algo que me toca muito. Quando minha mãe era católica, minha mãe era uma católica que lia a Bíblia quando eu era criança. Ela começou a estudar com a testemunha de Jeová. E aí eu falei assim para ela, um dia ela parou de estudar com eles, eu falei, mãe, por que a senhora parou de estudar com as testemunhas de Jeová? E aí ela disse assim, olha a sabedoria da minha mãe. Ela falou assim, primeiro porque eles não falam muito de Jesus. A Bíblia fala de Jesus e eles só falam de Jeová. Segundo, porque eles dizem que morreu, acabou. Se morreu, acabou. Ela, naquela sabedoria nordestina dela, falou assim, eu vou matar, vou roubar, porque acabou, então pronto. E aí ela falou assim, tem essa questão de não deixar receber sangue se precisar, isso aí está muito errado. E aí o que acontece? Essa pessoa, eu lembro até o nome dela hoje, tinha uns 8, 9 anos, mas eu lembro, chamava Sandra, e ela tinha uma filha que foi atropelada, e para sobreviver precisava de... Nossa, quando eu começo a contar, eu tenho vontade de chorar, porque eu fico lembrando a imagem, assim. Olha que só fui ter consciência clara disso muitos anos depois. E a menina morreu, a menina tinha 9 anos, morreu dizendo assim, mãe, pelo amor de Deus, deixa-me dar sangue porque eu quero viver. E a mãe não deixou, e essa criança morreu, né? Então, isso é muito forte. Pastor, de onde tem essa ideia de não pode fazer transfusão de sangue? Loucura, gente. Eles chegam a dizer que transfusão de sangue é a marca da besta. Lá em Levítico diz que não pode beber sangue, né? Não pode beber sangue. Gente, é óbvio que beber sangue não é igual fazer uma transfusão de sangue. Mas eles são tão, assim, como eu posso falar, fanáticos, não sei outro termo, com a mente tão distorcida, que eles, onde leem lá, é proibido beber sangue, eles leem é proibido fazer transfusão de sangue. É óbvio que não é a mesma coisa, é óbvio que estamos falando de coisas diferentes, mas dentro da mente de uma testemunha de Jeová, é assim que funciona. E aí, também, proíbem comemoração de aniversários. É um negócio também, outra coisa assim, escandalosa. Eu fico pensando quantos traumas filhos de testemunhas de Jeová eles não têm por causa disso, né? Proíbe a comemoração de aniversário. Por quê? Eles vão citar que no aniversário de Faraó ele mandou matar o padeiro, que no aniversário dos filhos de Jó eles morreram, que o Herodes mandou cortar a cabeça de João Batista no aniversário dele. Que isso tem a ver? Nada, nada com nada. Mas tanto a transfusão de sangue, gente, quanto o aniversário, é aquilo que eu falei para vocês, eles proibiram. Para voltar atrás com isso é muito complicado, por quê? Imagine quantas pessoas já não perderam parentes. Eu conheci uma moça, que depois ela se converteu, que ela perdeu 2 irmãs.
que se recusaram a receber a transfusão de sangue e morreram por isso. Agora, já imaginou, depois vem a organização e fala assim, não, eu estava errado, pode receber sim? É complicado, né? E aí você tem a questão do aniversário, a mesma coisa, um monte de criança aí traumatizada, depois de ter criança traumatizada, agora pode. É complicado, né? E aí, por fim, nós temos a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, que contém diversos erros para confirmar a sua doutrina. Então, tudo que eles ensinam de errado, que eles distorcem, eles põem lá. Por exemplo, lá onde a Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, em Gênesis 1:2, lá fala assim, a força ativa de Deus pairava sobre a face das águas. Por quê? Porque para eles o Espírito é apenas uma força ativa. A palavra Espírito Santo, na Bíblia deles, está com letra minúscula, porque é só uma força. Agora, diabo está com letra maiúscula, porque é uma pessoa, né? Falei assim, ao invés de dizer que Jesus é Deus, diz que Jesus é um Deus, de vez de dizer que ele criou todas as coisas, eles acrescentam lá que criou todas as outras coisas, então todo o trabalho deles é distorcer, né? Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. Ó, aqui, gente, eu queria chamar a atenção de vocês, aqui eu vou apresentar 2 livros que são importantes, tá? São sugestões de leituras. Esse é um livro que eu escrevi. Eu, desde os 16 anos, aliás, o primeiro livro evangélico que eu li, que eu lembro, era um livro que falava sobre religiões, seitas e heresias. Então, sempre foi uma área que eu ministrei muito. Em algum momento, Deus tocou muito meu coração para desenvolver na igreja uma visão para evangelizar esses grupos. E aí surgiu o livro, que a primeira edição chamava-se Quem é o Perdido, e saiu essa segunda edição, que se chama Uma Seara Quase Esquecida, o desafio de ver grupos religiosos como campos missionários. Então, eu estou aqui porque essa aula ele é o livro ideal para essa aula, para você conhecer como você lidar com esses grupos, tá? Às vezes há algumas atitudes ruins, e esse livro ele busca ajudar as pessoas. Ao lado desse, eu dou um outro livro para você ter uma visão geral. Tem muitos outros, tá? Talvez até cite aqui ao longo do tempo. Mas os Seitas e Heresias, Sinais do Tempo do Fim, do Raimundo de Oliveira, é outro livro. Por quê? Porque ele fala um pouquinho de cada um desses grupos, conta a história, de vários grupos, inclusive, desde catolicismo romano, teologia liberal, marxismo, evolução, Mormons, Jeová, Adventista do Sétimo Dia. Então, ele é um livro, assim, muito bom para você ter uma visão geral das coisas. Lá no meu canal, na Missão Atenas, que eu sempre falo aqui, você também tem vários vídeos lá de grupos diferentes, inclusive sobre o islamismo, que nós vamos falar aqui, tem algumas coisas mais extensas lá, mas está aqui, você também pode ir lá, e aqui minhas redes sociais, caso você queira entrar em contato comigo. Bom, acho que deu para nós termos um pequeno vislumbre sobre as Testemunhas de Jeová. Vamos ainda ter aulas de outros grupos, como eu disse, são muitos os grupos. A nossa finalidade aqui não é nem falar de tudo, mas é nós criarmos essa habilidade de reconhecer desvios do ensino bíblico e saber discernir ali através da Bíblia, tá? Então, que Deus abençoe você e até a próxima aula. Precioso Jesus, aos teus pés aqui estou, que eu poderia te oferecer por tudo que tu és, tudo que tenho eu derramo aos teus